Esse vídeo é uma pequena exposição do processo atoral e investigativo do Grupo Contadores de Mentira, no que se refere ao treinamento e ao processo de criação física. Eu integro esse grupo há mais de 15 anos e aqui eu vou compartilhar um pouco do que nós temos desenvolvido dentro da sala de trabalho, no que se refere ao nosso treinamento e desenvolvimento de processos criativos a partir da fisicalidade. Aqui eu vou compartilhar 3 princípios que nós temos trabalhado ao longo desses 27 anos no Grupo Contadores de Mentira. 1. Controle de energias. 2. Corpo quebrado. E 3. Corpo transfronteiriço. Neste princípio do controle das energias, nós investigamos o como transportá-las para a fisicalidade. Como criar um trânsito entre o extremo do que seria a energia de força e uma energia de leveza, do que seria uma energia veloz e do que seria uma energia lenta, e todas as outras possibilidades e sensações energéticas que envolvem todo o nosso processo criativo. Então nós buscamos experimentar nessas modulações uma expressividade e criar através delas sensações físicas que possa ser conduzida através desses campos de energia e assim traduzi-las numa corporeidade cênica que comunique ao espectador e à espectadora aquela dramaturgia que nós temos enquanto obra e enquanto atores. Neste princípio do corpo quebrado, que é quebrado num campo metafórico, a gente tem uma busca por uma expressividade que não seja linear,
que não seja que não tenha como base um corpo padrão, que não tenha como base uma forma de representar padronizada. Um olhar para esse movimento por meio de uma lente de aumento ou uma lente de diminuição, em que o tempo seja quebrado, em que a forma seja quebrada, o gesto seja quebrado, o olhar seja quebrado. Um corpo que está trabalhando com elementos extra-cotidianos, que fuja um pouco do nosso olhar padronizado e formatado sobre o como se comunicar, sobre o como dizer alguma coisa. É um corpo onde a única fronteira é a pele. Todo o restante está em comunicação. Toda a minha forma de olhar, toda a minha forma de andar, de me mexer, busca a possibilidade de comunicar, de entrelaçar-se com quem vê. É um corpo que busca um teatro que transcenda o espaço, que transcenda o tempo, que transcenda o espaço físico e que coloque os corpos e os espíritos para bailarem. O corpo, como um universo de criação, é permeado de influências, referentes e caminhos de busca, caminhos de conexão, caminhos de aprendizagem. Essas referências são muito diversas e muito múltiplas. E ele está carregado, o nosso corpo, de uma história que é pessoal e de uma história que é coletiva. De uma biografia cultural que é pessoal e uma biografia cultural que é coletiva. Todo esse processo múltiplo e plural, ele se revela no momento de criação. E nós podemos optar, escolher se nós vamos trazer toda essa bagagem para o momento da criação ou se nós não vamos trazer. Ou ainda se nós vamos escolher alguns pontos deste processo que é imenso. Essa é uma parte muito importante do processo criativo, que é esse processo de autonomia do ator e da atriz nas escolhas do seu repertório, nas escolhas daquilo que ele já vai chegar como ponto de partida na sala de trabalho. Os nossos corpos carregam muitas estruturas colonizadoras de criação, de pensamento, de possibilidade de existência. E todo esse processo colonizador, ele acaba sendo também revelado no momento do processo criativo. E é nesse momento em que nós podemos expandir e que nós, como grupo, tentamos expandir as nossas próprias referências, trazendo também uma busca para as nossas referências e os nossos territórios, entendendo as nossas tradições populares, a nossa cultura brasileira, a nossa cultura latina, como também um espaço de investigação, como também um lugar onde nós podemos colocar como central dentro da construção do processo autoral.
esse processo de construção, esse processo de criação, ele passa também a ser um processo de desconstrução de toda essa carga que nós trazemos, todo esse processo de colonização do fazer artístico, do fazer teatral. Então a gente busca também, dentro desse nosso processo criativo, também ter esse olhar de decolonização a partir dos processos criativos, dos pontos de partida. Isso não significa negar todo o legado que existe dentro do processo teatral, dentro do processo de arte, mas entender que dentro deste legado existem muitos outros legados que também podem compor o nosso processo, e que este legado do qual nós fazemos parte, trazendo para o centro também a nossa ancestralidade, a nossa biografia cultural enquanto povo, enquanto território, enquanto terra, é também um campo muito vasto para a fisicalidade e a expressividade que vai ser compartilhada, que vai ser compartilhada com as pessoas que vão vir para esse processo de troca dentro do teatro. Nós, como grupo, buscamos encontrar novas ferramentas de composição autoral, de composição cênica, que compreenda as nossas tradições, os nossos territórios e o nosso teatro. Entendendo aqui tradição como um lugar, um espaço de identidade, de poética, de tensão, de transição, de contemporaneidade, entendendo que a tradição é algo feito no dia a dia, que tem a ver com os princípios elementares e essenciais de um povo. Mandei chamar, Rosinha, eu não vou lá. Rosinha, tomara meu bem chegar, se, pra saudade se acabar. As estrelas do céu correm, Rosinha, elas correm as carreirinhas. Rosinha, assim corre um beijinho, se, de tua boca pra mim. Mandei chamar, Rosinha, eu não vou lá. Rosinha, tomara meu bem chegar, se, pra saudade se acabar. Cravo branco no cabelo, Rosinha, todo mundo quer cheirar. Rosinha, quem é dono não se ama, se, quem não é quer se amar. Mandei chamar, Rosinha, eu não vou lá. Rosinha, tomara meu bem chegar, se, pra saudade se acabar. Todos esses atravessamentos, todos esses legados, todas essas descobertas, essas tradições culturais, todas essas recusas, todas essas afirmativas, todo este corpo presente, este corpo político, entender território, entender diálogo, entender reparação histórica, entender o presente, todos esses elementos compõem um corpo, e é o que nós chamamos de corpo transfronteiriço. Todo esse processo criativo, esse processo de investigação requer tempo, requer a eliminação de tensões, requer um processo coletivo e um processo individual de transformação, de descoberta pessoal, de autoconhecimento, de compreender as suas limitações, de compreender os acúmulos que este corpo traz. Entender a geopolítica corporal de um grupo e de cada integrante que forma este grupo. O treinamento físico, ele não está à parte ou distante do processo de criação filosófica, dramatúrgica, intelectual, cognitivo. Ele está alinhado com todo este pensamento. Ele é a transposição daquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos e vemos dentro da construção do corpo. É a nossa possibilidade de comunicação e expressão por meio do sensitivo, por meio do toque, por meio da visão, por meio da fala, por meio dos sentidos todos. Então, esse momento de transpor para a fisicalidade essa pluralidade, toda essa diversidade de pensamento, toda essa diversidade de construção,
pessoal e coletiva. É um momento delicado e ao mesmo tempo mais sensível do nosso fazer. É um momento que requer tempo. E o tempo aqui como uma força primária do nosso fazer. É nesse entrelaçamento, nesse caos, nessa imersão toda que mora hoje o ator e a atriz do grupo Contadores de Mentira.